fraqueza, renova-nos as forças quando o cansaço nos visitar, purifica-nos os pensamentos para que vejamos a verdade do caminho que devemos trilhar, ajuda-nos a compreender os propósitos maiores da nossa existência e aceitar com serenidade os desafios que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Que nós saibamos reconhecer os pequenos e grandes milagres que o universo coloca no nosso caminho e que, guiados por tua presença amiga, Senhor, nós possamos cumprir com amor e coragem a missão que nos foi confiada nesta vida, os benfeitores que nos adentrará a nossa terra. Assim seja, graças a Deus. Vamos então, nosso tema desta noite. A passagem do capítulo 9 de Marcos, do versículo 14 até o versículo 27. E Marcos diz assim: e logo, tá? E quando se aproximou dos discípulos, só um minutinho, deixa eu só liberar mais alguém aqui, e aí eu já continuo. Travou. Não sei quem que é que está querendo entrar. Eu acho que eu já liberei, né? Mas já liberou, ele deve estar gravando. Tá bom. Agora, Carol. Agora foi. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Quem entrou depois também, sejam todos bem-vindos. E aí nós vamos fazer a leitura do capítulo 9 de Marcos, dos versículos de 14 a 27. O tema desta noite: tudo pode aquele que crê. E ele fala assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. quer que eu veja para vocês? Despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. Não está entrando. Desculpa. E vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ainda. Trazei-lhe. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele.
E ele, clamando, agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Marcos capítulo 9, versículos de 1 a 27, de 14 a 27. E aí eu finalizo, gosto de finalizar com essa passagem de Mateus. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por jejum e oração. Mateus capítulo 17, versículos 20 e 21. Casta significa a hierarquia dos espíritos, e neste caso são espíritos recalcitrantes no mal. Então, era um espírito que fazia mal àquele garoto, né, aquele menino. E foi esse espírito que Jesus retirou, né, e pediu para que ele saísse do corpo do menino. Então, graças a Deus. Eu gostaria de fazer, antes das vibrações, a explicação de um trechinho. Eu acabei colocando junto com a prece de Cáritas, mas é importante que a gente possa falar aqui sobre essa imagem principal que nós trazemos nesta noite, né? Aquele homem que anda sobre a ponte, né? E que ele está sozinho atravessando essa ponte. Então, ela simboliza exatamente a fé, porque a ponte ela não elimina o rio, mas ela permite que o homem possa atravessá-lo, né? Ela faz aquele caminho, ela forma aquele caminho para que ele possa atravessá-lo. Muitas vezes nós pedimos a Deus que remova as montanhas da nossa vida, mas Jesus nos ensina que antes de mover a montanha, Deus fortalece aquele que está diante dela. A maior transformação acontece dentro de nós. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita aqueles que são escolhidos. Então, quando nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos incapazes, Deus está trabalhando em nós aquilo que nós precisamos mudar, que nós precisamos fortalecer, aquilo que nós precisamos modificar em nós mesmos. A maior montanha que Deus deseja mover não é aquela que está diante de nós, mas aquela que está dentro de nós. São as nossas imperfeições, os nossos vícios, nossos defeitos, aquilo que nos impede de seguir adiante. Quando o coração se transforma, a vida inteira começa a ser vista com os novos olhos, com os olhos do coração, com os olhos do espírito. Podemos encontrar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo várias explicações sobre a ação da fé em nós. Kardec explica que a fé verdadeira nasce do conhecimento. Então, toda vez que nós conhecemos, toda vez que nós descobrimos, nós estamos caminhando rumo à frente, ao futuro, né? E quanto mais nós compreendemos as leis divinas, mais nós nos aproximamos de Deus e menos espaço existe para o medo. A fé deixa de ser apenas uma emoção e transforma-se numa convicção. Então, ter fé é algo que é inerente a nós, a todos nós, porque a lei de Deus ela está gravada em nós. Aonde? Através da nossa consciência. Ela está instalada em nós, na nossa consciência. E aí, nós fazemos também uma analogia com o grão de mostarda, né, de quando Jesus diz, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, dirias, transporta-te, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e isso aconteceria, né? Então, Jesus, quando fala sobre o grão de mostarda, ele não escolheu por acaso a menor das sementes conhecidas naquele tempo. Ele ensina que Deus
não exige de nós uma fé gigantesca. Ele pede apenas que nós cultivemos diariamente aquela pequena semente. Através do quê? Da oração, da paciência, do perdão, da perseverança, do autoconhecimento. Porque quando nós nos descobrimos, quando nós sabemos quem somos, quais são as nossas limitações, quais são os nossos vícios e defeitos, mas também quais são as nossas virtudes, quais são as nossas grandes cartas na manga, né? Tudo aquilo que a gente tem de bom. Muitas vezes a gente ignora isso, né? Nós procuramos enxergar tudo aquilo que tem de ruim, mas o que tem de bom a gente não vê, né? Então, tudo aquilo que nos eleva, que nos aproxima de Deus, todos nós temos, né? Em graus diferentes, lógico, mas todos nós temos algo de bom em nós. Então, toda vez que nós cultivamos essas sementes que nós temos dentro da gente, né, dentro do nosso espírito, né, isso nos aproxima de Deus. Cada gesto alimenta essa semente até que ela se transforme numa árvore capaz de oferecer sombra e abrigo para muitos. Então, quando você se dispõe a colaborar com alguém, a ajudar alguém, você está exercitando essas virtudes que Deus lhe deu, esses talentos que Deus te deu. Quando você se dispõe a colaborar com o bem, a trabalhar na seara, você está colaborando para o bem, né? E está trabalhando essas virtudes em você também. Então, a fé, ela não nos faz enxergar todo o caminho como aquele homem que está na ponte, né? Mas ela nos dá a coragem para dar o próximo passo, né? Nós não ficarmos inertes, nós não ficarmos indiferentes, nós não ficarmos parados e estagnados. Tudo em movimento. Nós precisamos, a fé, ela tem que ser posta em ação, ela precisa ser praticada diariamente, através de pequenas coisas, como um grão de mostarda. Então, que nós possamos exercitar tudo aquilo de bom que todos nós trazemos em nós, nós possamos exercitar a fé e que ela nos aproxime cada vez mais de Jesus e de Deus. Assim seja. Graças a Deus. Fiquem à vontade se quiserem falar alguma coisa. Então, vamos seguir. Obrigada. Depois eu volto nesse slide aqui. Eu acabei fazendo uma confusão, porque era uma outra imagem, mas eu coloquei a prece de Cáritas. Então, vamos aqui às nossas vibrações. Lembrando que nós estamos aqui nesse momento, nesse lago maravilhoso, esse riacho aqui, né? Para que ele possa nos banhar, nos envolver com essas boas energias dessa manhã. Então, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, abramos o nosso coração em vibrações de amor, de paz e reconforto. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos animaizinhos de estimação, vibremos pelos nossos companheiras, os nossos irmãos que não puderam estar presentes nesta noite no Evangelho, por seus lares, por suas famílias, pelos seus animaizinhos também. Vibremos pelos amigos e familiares, cujos nomes estão no caderno de vibrações, que a espiritualidade amiga que conhece a necessidade de cada um deles possa levar essas vibrações, que possa atendê-los em suas necessidades. Vibremos pelos nossos amigos, vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, que compartilham conosco a jornada e que nos nutrem, que nos sustentam muitas vezes nas nossas dificuldades e que nos envolvem com seu afeto. Vibremos pelos nossos irmãos que necessitam dessas vibrações em toda parte. Rogamos à espiritualidade amiga que as leve onde houver necessidade. E pedimos, Senhor, licença para vibrarmos por nós mesmos. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por nos sustentar até aqui. Que a Tua grandeza resplandeça sobre nós hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. E vamos então, finalizando o nosso Evangelho, agradecidos que estamos nesta noite, a Deus, a Jesus, a nossa Mãezinha Maria Santíssima, aos benfeitores e amigos que nos assistem, e vamos assim, falando de fé, de esperança,
de alegria, de amor, de gratidão, vamos fazer a prece de Cáritas, a prece da caridade. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Pai, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé e a caridade. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos aguardamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso espiritual a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos, Pai, a humildade e a simplicidade, que farão das nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa abençoada luz. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Encerrando o nosso Evangelho, agradecidos aqui por mais uma semana de estarmos unidos em teu nome, Senhor Jesus. Tudo é possível àquele que crê. A fé não remove a montanha imediatamente, mas transforma quem está diante dela. Uma excelente semana para vocês todos, para suas famílias. Que o seu lar seja um reduto de paz, união de amor. Nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus. Beijo para vocês, gente. Obrigada por tudo, viu? Obrigada por participarem hoje. A Amy está aqui também. Tchau, gente. Boa semana. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Beijo, beijo, Carolzinha. Obrigada. Obrigada, mãe. Obrigada, Nice. Mãe,